Então, Lu, a primeira coisa que elas querem saber é o que é de fato a endometriose. Explica para nossas ouvintes. Vamos lá. A camada mais interna do útero nós chamamos de endométrio. E o local certinho dela é receber a mensagem dos hormônios na parte mais interna do útero, que reveste a parte mais profunda. Quando ela se implanta ativa em outras regiões, se está no músculo do útero, a gente considera adenomiose. Se está fora da região do útero, da região pélvica, intestino, peritônio, qualquer outra região, é o endométrio fora do endométrio. Aí nós consideramos endometriose. E por aí nós vamos classificando. Mas para facilitar o que a paciente sente, a linha de tratamento que a gente vai seguir. Mas basicamente é o endométrio fora do endométrio. Fora da cavidade, né? Fora do útero, propriamente dito. Até esses dias, vi uma postagem, né, no Massa Amarelo, da Débora, explicando, gostei muito do tema que você usou, que você falou assim, a adenomiose é a prima irmã da endometriose. Sim. Porque é exatamente isso. É como se fosse uma endometriose, a adenomiose, mas restrita à musculatura. Enquanto a endometriose, o endométrio vai estar fora do útero, né? Fora da cavidade, vai estar ali nos órgãos pélvicos, geralmente. Então, muito bom. E aí, qual é a consequência, Lu, desse endométrio fora da cavidade uterina? Fora do revestimento da cavidade uterina? Conta para nossas ouvintes, o que pode acontecer em decorrência disso? Vamos lá para a gente entender um pouquinho. Quando o ovário produz os hormônios e prepara essa camada interna para crescer, para preparar para a próxima fase, ovulação, menstruação, ali fica mais espesso. Então, onde tem o receptor desse endométrio, conforme vai chegando ali no período perto da menstruação, ele vai ficando mais espesso e simula uma inflamação, que a gente chama de pseudoinflamação, que é organizada pelo corpo. Então, onde ela está implantada, está ativa, o que acontece? Ela incha e gera dor. Então, o que serve de alerta assim para as pessoas que estão nos assistindo entender? Cólica, a dor na região pélvica, perto de menstruar, durante a relação sexual, nessa fase, antes, durante, pós, quando ela vai evacuar, tá sentindo dor? Não é normal. Então, principalmente a dor, o sangramento aumentado nesse período, onde já excluiu todas as outras causas, são sinais de alerta. Por quê? Porque não é normal essa dor. Então, se está sentindo, perdendo qualidade de vida, a gente tem que investigar uma das principais causas mesmo, a endometriose. E, às vezes, né, é muito difícil, eu vejo no consultório, não sei se você percebe isso, Lu, porque, às vezes, a paciente, ela tem todos os sintomas de endometriose, mas existe uma resistência até da família e da própria paciente de aceitar que possa ser a endometriose, porque a gente já sabe, a gente vai falar no próximo bloco sobre diagnóstico, que o diagnóstico pode ser muito difícil e muitas vezes esse diagnóstico é presumido, né? E aí a paciente não quer tratar e fica, às vezes, retarda até a procura ao ginecologista, porque existe aquela coisa cultural de que sentir cólica é normal. Então, eu vejo assim, a gente vê isso até nas famílias. Quando eu era criança, né, eu sou um pouquinho mais velha que vocês, eu percebi assim, falava assim, fulano tem muita cólica, quando casar passa. Depois que aí casava, não melhorava. Aí, cheia dos mitos. Quando tiver o filho, passa. Né? Essa eu já ouvi muito. Aí quando tinha filho, não passava. Aí falava, não, mas é que é normal, né? Então, assim, nunca era normal. E a pessoa ia convivendo com aquela cólica ali, muito mais intensa do que o habitual no período menstrual, e não ia atrás. Sim. E às vezes acaba tendo um diagnóstico bem tardio por conta disso. Exatamente. Eu até costumo falar com as pacientes sobre isso. E o tratamento, ele muda a qualidade de vida muito do paciente. Eu costumo falar isso para essas pacientes que você acabou de dizer, essas pacientes, às vezes até menores ali, 14, 15 anos, os pais têm uma dificuldade, porque às vezes até tem uma dificuldade de dar o diagnóstico, porque às vezes é um diagnóstico normal, que tem que fazer um endovaginal e ela ainda não teve vida sexual e você não tem nem como fazer o exame ideal. Sim. E aí ela não tem diagnóstico, você vai fazer um tratamento baseado num diagnóstico empírico. E você vê que muda a qualidade de vida, mas que as mães não querem, porque acham que minha filha vai tomar anticoncepcional, porque o anticoncepcional faz mal. É um preconceito também. Existe esse tabu da questão de, mas vai ser muito prejudicial usar o hormônio. E aí ela tem que entender que pior é a endometriose evoluir do que usar o hormônio. Exatamente. Né? E acaba que isso é uma barreira para o tratamento também, essa aceitação. E eu brinco com as pacientes exatamente isso que você falou. Endométrio são células, então é microscópico, esses implantes externos.
Então, para você conseguir ter um tamanho de processo inflamatório ou um foco grande o suficiente para ser detectável num exame de imagem, ela tem que ter um tempo de evolução de doença, que às vezes ali com 14, 15 anos, quando ela começou a menstruar, ela ainda não tem. Você já acabou falando, mas vamos pontuar assim bem estabelecidamente para as pacientes não terem dúvida. Quais são os sintomas? Quando que uma mulher deve desconfiar de endometriose e buscar um ginecologista para investigação? Fala de novo pra gente, só para deixar bem pontuado. Dores pélvicas, a famosa cólica. Principalmente a que a gente chama cíclica no período menstrual. Hoje a gente já tem alguns relatos que ela não segue só esse padrão, mas é a incidência, a prevalência maior. Dor na relação, dor a evacuar, questão de retenção hídrica, padrão até mesmo de algumas lesõezinhas de pele que aparecem nesse momento, que aí associar, mas eu estava de TPM, toda vez que eu tô nervosa, aparece isso na minha pele, uma coceirinha, e vai ver tudo tem um fundo com o endométrio implantado fora do endométrio. Então, que é o que a gente falou do padrão autoimune. Mas eu acho que o que mais tem que ficar em alerta, a dor do período ali perto da menstruação, ela nem sempre é tão clássica, de uns dias antes e a menstruação toda. Mas geralmente ela alivia bem depois que desce aqueles 2, 3 primeiros dias do fluxo maior, mais intenso, onde a mulher começa a produzir outros hormônios que não são os de crescimento do endométrio, e ela se sente mais aliviada, melhor. Tanto que é comprovado que nossa criatividade, nossa produtividade floresce nessa fase. Por quê? Porque a inflamação natural do corpo melhora. Então, quem tem a endometriose também alivia. Então, a gente deixa o alerta para dor e para o sangramento aumentado. Uma coisa que você estava falando, eu estava lembrando, e que a gente estava até esquecendo de falar, mas que é bom a gente pontuar, é uma doença que ela se apresenta de forma tão diversa que tem mulheres que não sentem absolutamente nada. E aí ela só vai descobrir ou desconfiar de uma endometriose, e hoje a gente tá tendo filho cada vez mais tarde, é quando ela vai tentar engravidar e aí ela vê que ela tem uma infertilidade. Não consegue engravidar, e aí na pesquisa de infertilidade ela descobre uma endometriose. E ela fala, mas eu nunca senti uma cólica, como que eu posso ter endometriose? Então às vezes não tem nenhum sintoma, né? E às vezes também quando a mulher tá na menopausa, né, Giane? E vai fazer a terapia de reposição hormonal. É verdade. Que aí ela começa às vezes a usar, vamos supor, tirou um útero, vai fazer um estrogênio isolado, e aí os focos de endometriose começam a responder, reativam e ela começa a ter dor. E aí acaba a gente fechando um diagnóstico tardiamente, assim. Sim. Então Exatamente. é importante também, não é que toda mulher com endometriose tenha infertilidade, mas se você tiver um quadro de infertilidade, com certeza o seu médico vai ter que pesquisar endometriose, porque é uma doença bem prevalente entre as mulheres inférteis. Então é isso, né? A gente deixar claro que cólica não é normal e que uma vez que você tem a cólica, essa cólica seja intensa no período menstrual, te faça perder dias de aula, dia de trabalho, tudo isso não é normal e você precisa investigar.